Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 6h43, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de sexta-feira, 1º de agosto, último dia útil da semana. E sexta-feira é dia de conversarmos com o prefeito municipal de Botucatu, Fábio Leite. Prefeito, bom dia, satisfação em tê-lo aqui no primeiro jornal novamente. Bom dia, Márcio. Bom dia, Ellen. Bom dia, Natália. Bom dia, amigos da Rádio Prever, do primeiro jornal. A satisfação, o prazer é meu, Márcio, de participar do programa. Prefeito, essa semana nós tivemos dados do aumento do número de empregos no Brasil. A taxa de desempregados batendo recorde. Desde 2002 não temos esse número do aumento de pessoas empregadas. E a gente sabe da importância de se ter um emprego, de trazer o pão para dentro do lar, a dignidade de falar, nossa, eu estou empregado, estou trabalhando. E a prefeitura divulgou essa semana também que em 2025 já foram gerados mais de 1.200 empregos. Isso é uma grande notícia, né, prefeito? Uma grande notícia, Márcio. Essa semana, nas minhas até publicações das redes sociais, eu me dediquei, e hoje não vai ser diferente, né, a mostrar alguns trabalhos que são feitos de base pela prefeitura, né, que depois, com o tempo, eles começam a dar resultado, mas num primeiro momento eles não aparecem, como por exemplo, obra de drenagem, quando você faz toda a parte de água e esgoto embaixo de um asfalto, e tudo isso eu estou dizendo porque a mesma coisa vale para essa notícia do emprego, né? Botucatu teve, como você falou, no período de janeiro a maio, então não é nem ainda o primeiro semestre fechado, são só os 5 primeiros meses do ano, mas um saldo positivo de mais de 1.200 vagas, 1.244 para a gente ser mais exato, num acompanhamento que é feito pelo CAGED, um órgão absolutamente independente do governo federal, que faz esse acompanhamento por setor, e Botucatu criou mais de 1.200 vagas de carteira assinada na cidade, né? Isso é resultado de uma série de coisas, do compromisso e do empreendedorismo dos nossos proprietários de indústrias, de comércio, de serviços, enfim, do empresariado botucatuense. Isso também está vinculado a programas que a prefeitura tem estabelecido. A gente tem investido cada vez mais na formação de mão de obra. Esse talvez seja a grande questão a ser tratada no Brasil, naquilo que se tange ou que se relaciona ao emprego, e a gente tem investido muito em cursos, em formação do agronegócio à indústria, passando por todos os setores. E essa aproximação da prefeitura com o mercado produtivo, né? Essa semana, imagino que a gente vai repercutir também, um exemplo disso foi a parceria, né? Onde a prefeitura está cedendo uma área de 25 mil metros quadrados para a indústria Irizer, para ampliar suas operações aqui em Botucatu, e através também da presidência do Polo Cuesta, eu fiz esse alinhamento lá em São Manuel, e a gente está tendo essa mesma situação lá com o Baixinho em São Manuel, doando uma área para a Irizer. Então a Irizer crescendo em Botucatu e no Polo. Então tudo isso junto é parte da explicação para esse crescimento, para a criação dessas 1.244 vagas, Márcio. Não, isso é fundamental, e essa questão da Irizer também, muito importante, essa união, né? O Polo Cuesta também, que é muito bom, todo mundo cresce, a região cresce, e isso realmente é destaque. Agora, prefeito, essa semana, inclusive, a gente comentou, já mudando de assunto, né? A respeito do trânsito em Botucatu, né? Um trabalho muito eficiente do Rodrigo Fumes, da Semutran, agora agentes de trânsito também atuando na cidade, monitorando, ajudando na mobilidade urbana de Botucatu. Só que mesmo assim acidentes estão acontecendo. A gente fala da nossa realidade, nós estamos em Botucatu. Uso de celular, aos finais de semana, uso de bebida alcoólica e pegar o volante, enfim. E a gente lembrou aqui, até com a presença do Lorival, a gente lembrou quando nós tínhamos há anos atrás aqui, eu acho que na gestão do ex-prefeito João Cury, que nós tínhamos, olha, esse cruzamento é o 3º local em acidentes de trânsito, tome cuidado, e depois também o contador no semáforo, para você saber, vai abrir, olha, 30 segundos, 29, 28, enfim, e medidas que são interessantes, até porque tudo que tem sido feito com relação ao trânsito, a contratação de agentes, parece que mesmo assim os acidentes continuam acontecendo, não, prefeito? Sim, Márcio. Botucatu tem uma condição, né? Uma cidade de mais de 170 anos,
com uma condição viária, né, de ruas, de avenidas, ainda, vamos dizer, bastante limitada. Poucos investimentos na história de Botucatu foram feitos no sistema viário, até pela configuração que se tem de cidade. Então esse é um grande desafio, esse é o grande pano de fundo que se tem, porque você tem a cidade crescendo, a população crescendo, a quantidade de veículos, etc., crescendo, e o sistema viário não acompanha na mesma velocidade. A grande dificuldade em relação ao sistema viário é que são investimentos de ordem de valor, né, muito, muito altos e que levam muito tempo. Então essa seria, vamos dizer, a primeira alternativa, a primeira medida que a gente vem buscando. Exemplos desse tipo de investimento são as conexões entre bairros, estão aproveitando obras como, por exemplo, ali da drenagem da rodoviária, você conectar trechos com novas pontes, como tem acontecido ali na região. Em relação a esse trabalho de aculturamento, as estratégias vão se modificando, né, Márcio? Então, aquilo que você comentou, que eu acho que é da época do ex-prefeito João Cury, não me recordo quando que foi, dessas sinalizações agora nas esquinas, das campeãs de acidente, a nossa estratégia nesse momento é fazer um trabalho mais de base. Então, uma presença muito grande nas escolas de Botucatu, em especial as escolas públicas do município, fazendo trabalhos com a nossa molecada, né, no melhor sentido, na palavra mais carinhosa aqui, de conscientização e algumas orientações também no próprio trânsito, aproveitando aí a figura dos agentes. Aí eu engato também nessa terceira colocação, que é a existência dos agentes de trânsito. A criação dos agentes de trânsito, eu falo isso desde quando você deu a primeira notícia aí de que eles tinham sido contratados. A ideia é que nesse primeiro momento de atuação, eles trabalhem efetivamente na conscientização. A gente não tem intenção de que os agentes de trânsito, nesse momento, façam autuações, muito pelo contrário. O que a gente quer é que eles trabalhem realmente na orientação, na conscientização do trânsito. Prova disso que boa parte dos agentes tem se dedicado, mais uma vez, àquela região ali da Floriano Peixoto e da Vital Brasil, de forma a orientar os motoristas. E aqui fica sempre um apelo, Rodrigo, deixa um abraço aqui para toda a equipe da Semotran, sempre coloca isso, né, nas suas entrevistas, né, um apelo, um pedido à população para que realmente se conscientize, né, dos perigos que se tem de falar ao celular enquanto dirige, esses pontos de distração, né? Como eu disse, a cidade tem crescido, o volume de veículos tem aumentado e essas distrações, elas são perigosas e aumentam aí os índices, né, de acidente, Márcio. E falando inclusive nas obras aí da Floriano Peixoto, estão bem adiantadas, está dentro do cronograma, prefeito? Márcio, estive lá ontem, as nossas equipes de engenharia, né? Tanto da Secretaria de Infraestrutura, deixo aqui meu abraço ao Taborda e ao William e a toda a equipe, as equipes ali do escritório de projetos da Secretaria de Habitação, deixo aqui meu abraço ao Miquelin e ao Barbim, e o próprio Luigi, que é um engenheiro que eu tenho ali conosco no gabinete, né, trabalhando em projetos especiais, tem feito acompanhamento semanal dessa obra, eles quase que diariamente. Eu estive ontem lá pessoalmente, né? Então, graças a Deus, apesar da chuva da sexta-feira e da segunda-feira, as obras seguem em ritmo muito acelerado. Eu tenho inclusive conversado com alguns lojistas, alguns comerciantes ali da região que têm acompanhado em loco também, então a obra tem evoluído bastante. A duela, né, que é o objeto, é a construção por onde passa a água ali embaixo da Floriano, bastante adiantada. Eu acho que quase que 50%, 60% dela já construída. Ontem eu entrei dentro dela, para você ter uma ideia. Então a obra vem evoluindo num ritmo bastante interessante, lembrando a nossa população, a verdade sempre tem que ser dita, nós entregamos a ponte ali da Vital Brasil para liberar o acesso do trânsito dos veículos. Agora a gente foi para Floriano Peixoto, que ali tem esse trecho de interdição que vocês têm quase que diariamente reportado. Concluída Floriano Peixoto nessa parte de drenagem, a gente volta para a região da Vital Brasil para concluir a parte do leito do rio, fazer a liberação da ponte no sentido oposto. Então essas obras, elas continuam. A grande novidade, Márcio, na segunda-feira eu estarei inclusive de novo ali na Floriano. Você se lembra que eu comentei que a gente faria uma revitalização completa da Floriano Peixoto, desde a Major Mateus ali embaixo do Pontilhão até o Teatro Municipal. A primeira fase dessa obra, nós organizamos já na semana passada, ela vai ser do Pontilhão, ali da Secretaria de Saúde, até ali a Borracharia do Alemão. Esse trecho eu já mostro para os comerciantes, todo o croquis da obra, na próxima segunda-feira, e não havendo nenhum comentário estrutural sobre esse projeto, a gente já engata com a revitalização da Floriano, Márcio.
Então é uma obra que, já que a gente atrapalhou o trânsito por um período, a gente já aproveita que ele está ali naquele formato e a gente já começa as obras de revitalização da Floriano. E a mesma coisa ali na região da Vital Brasil. Nós mexemos naquele córrego, naquela junção de córregos que tem em frente ao clube, e agora existe uma outra obra de drenagem a ser feita para contribuir ainda mais ali, que é aquela ponta do tanquinho que chega ali na rodoviária, e a gente também vai entrar com obras ali para também mexer nessa questão de drenagem, Márcia. Bom dia, prefeito. O vice-prefeito e secretário de saúde deu uma entrevista recente falando a respeito que o senhor já tinha comentado aqui com a gente também, né? A respeito dos exames que agora serão feitos diretamente no PS adulto. E ele também comentou sobre a reabertura do PS no Hospital do Bairro. Então, já tem previsão, já tem prazos para isso, prefeito? Temos sim, Ellen. Bom dia. Prazer falar contigo. Na segunda-feira próxima eu estarei no pronto-socorro adulto, o atual que existe ali atrás do cemitério, assinando, formalizando a ordem de serviço do laboratório. As instalações do laboratório, assim como a reforma ali daquele pronto-socorro, elas estão nos últimos dias, vamos dizer assim. A gente está concluindo tudo isso, a parte do laboratório muito, muito, muito avançada. Eu diria para você que nós estamos prontos para começar as operações do laboratório já na semana que vem. Ótimo. Na segunda-feira, portanto, eu estarei lá dando a ordem de serviço oficial. Me reunirei hoje com as equipes, né, do laboratório, as equipes de saúde, para a gente definir o protocolo, lembrando que esse laboratório é um investimento 100% da cidade de Botucatu, com recurso 100% do Tesouro Municipal, e, portanto, todo o procedimento ele vai ser direcionado aos moradores da cidade de Botucatu. Em relação ao pronto-socorro, né, a unidade de urgência e emergência no Hospital do Bairro, também evoluindo muito rápido. Na semana passada eu estive lá. Nós temos ali no antigo pronto-socorro infantil hoje 2 atividades, uma que é da oftalmologia municipal e a outra que é do raio-x municipal. Essas 2 atividades permanecerão no corpo do Hospital do Bairro, mas em estruturas que estão sendo reformadas especificamente para elas. A nossa previsão é que essas reformas acabem agora no dia 31 de agosto, então, portanto, mais 30 dias, a gente coloca esses equipamentos nos locais certos. Em paralelo, nós estamos e continuamos com os pedidos de aprovação dessa nova unidade junto à Secretaria de Saúde do Estado. Isso acontece através da DRS em Bauru, conversas bastante avançadas, dando uma previsão em relação à montagem dessa nova unidade de urgência e emergência em Botucatu, porque as outras permanecerão, tanto o pronto-socorro adulto quanto infantil. Eu acredito que num horizonte aí de 60 dias, Ellen, a gente já tenha, se não funcionando, praticamente pronto para funcionar essa nova unidade de urgência e emergência ali no Hospital do Bairro. O prefeito, falando ainda na área de saúde, inclusive, né? Botucatu, ainda bem, é uma boa notícia também, não faz parte das cidades com risco com relação à dengue, né? A gente sabe do trabalho da Secretaria Ambiental e Saúde, enfim, do NEI e toda a equipe, e a gente fala constantemente que o mosquito está se adaptando, inclusive, às baixas temperaturas, mas Botucatu, momentaneamente, é uma grande notícia, não está no risco de dengue, né, prefeito? Mais um exemplo, Márcio, como a gente falou no começo da entrevista, de algumas atividades e alguns investimentos que não aparecem, né, quando eles são realizados, e depois, com o tempo, que a gente vai entendendo a importância deles, né? Essa divulgação que você fez, e fica aqui meu abraço a toda a equipe de saúde, representada pelo Dr. André, o secretário, e a toda a equipe da Vigilância Ambiental, ali representada pelo Ney e a sua equipe, pelo trabalho sensacional que fizeram na cidade, nesse advento da dengue. Normalmente isso vem à tona nas épocas de verão, né, Márcio? Então, um trabalho muito bem feito pelas equipes, um trabalho preventivo, um trabalho corretivo, incansável, feito pelas equipes da nossa Vigilância Ambiental em Saúde, o que permite que a gente tenha a divulgação desses resultados, né? A verdade seja dita, eu falo isso desde a época que era candidato, essa é uma doença traiçoeira, uma doença sazonal. Então a doença também tem essas características de altos e baixos em função das características do mosquito, até da imunidade, entre aspas, aí da população. Tivemos em 2024 16 mil casos de dengue aqui em Botucatu e nesse ano tivemos um pouco mais de 1.000. Então, uma queda vertiginosa que está relacionada à sazonalidade da doença, é importante a gente mencionar, mas também a esse trabalho sensacional que foi feito pelas equipes de saúde, e a gente agora começa a colher esses resultados, né? Então, a estrutura
não só das unidades de saúde, mas principalmente essa estrutura preventiva, né, do porta a porta, dos mutirões. Você se lembra no começo do ano, Márcio, que eu fui muito criticado por conta da questão da limpeza da cidade, e eu dizia, né, nas entrevistas, população, tem um pouco de paciência, porque eu estou me dedicando agora com as equipes da zeladoria aos mutirões de dengue, fazendo coleta manual. Você se lembra disso, Márcio? Copinho por copinho dentro da cidade, dentro das áreas e das áreas verdes, e a gente agora colhe os resultados. A gente percebe que a estratégia foi acertada, de que a organização da equipe, apesar de algumas críticas momentâneas, foi acertada, e os resultados estão aí para comprovar de que realmente o trabalho foi muito bem feito. Isso é muito bom. Prefeito, nós temos uma mensagem aqui do ouvinte, é o Jefferson. Ele falou que ele gostaria de saber de quem é a responsabilidade de identificação na pista de Botucatu entre Vitoriana e a Rio Bonito, dizendo que ele está muito ruim, que ele tem que tem uma grande parte que não tem nada de identificação nenhuma, está muito perigoso, que ele passa por lá de segunda a sexta de madrugada e está preocupado ali com a região. O nome dele qual que é, perdão? Jefferson, um abraço para você. Um trecho importante, você tem acompanhado, o senhor, perdão, tem acompanhado, né? Eu divulgo nas entrevistas aqui na Prever FM, no Primeiro Jornal, de que mensalmente eu estou na Artesp tratando questões aí das rodovias, principalmente de Botucatu. Essa semana não foi diferente, estive em São Paulo na terça-feira, se minha memória não está falhando, e fiz esse tratamento mais uma vez em relação à Artesp. Dentre os trechos que a gente tem ali de demanda, esse é um trecho que a gente tem ali mencionado, tanto para a Artesp quanto para o DR. Então nós temos um pedido, essa rodovia não é uma rodovia concessionada, isso significa não tem a presença da rodovias do Tietê via Ápia, como acontece na Castelinha e na Rondon. Ela é uma rodovia, vamos dizer, mantida pelo município em parceria com o DR, especialmente, e existe um pedido nosso oficial para que a gente faça nessa rodovia 3 questões: a sinalização, como o senhor muito bem está colocando, a ampliação do acostamento, havia perdido a palavra. Você tem trechos ali, e eu não vou nem de Vitoriana para o Rio Bonito, partindo ali do lajeado, do fundo do lajeado, você já começa a ter alguns problemas com acostamento nessa via, e também a questão de recap. Essa rodovia, uma rodovia que é muito utilizada especialmente para transbordo de carga de areia, carga de pedra, carga de laranja. Então ela sofre com essa questão do recap. Então esses 3 pedidos junto ao DR/Artesp: sinalização, acostamento e recap. Uma obra de recap nessa rodovia, nós estamos falando em milhões de reais, mas é necessário que seja feito. O senhor tem toda a razão. Prefeito, já no finalzinho também 2 boas notícias, né? Até porque a gente atualiza às sextas-feiras com a presença do prefeito aqui, ou por telefone ou presencialmente. Botucatu bicampeão dos Jogos Regionais. A gente já parabenizou, já tivemos aí a participação da Clarita, mas é muito legal, né, ser o prefeito de uma cidade que consegue um bicampeonato em cima de uma cidade de Bauru, que tem em número de habitantes 3 vezes mais que Botucatu, e a outra conquista também o 3º lugar lá no concurso de bandas e fanfarras lá em Santos, com a nossa banda marcial, né, prefeito? O 3º lugar que nós conquistamos. Muito importante, Márcio, não pelo troféu, não por essa peça de metal, né, que a gente coloca numa prateleira bonita, mas pelo que essas conquistas representam, né? Falando de trás para o começo, a questão do concurso das bandas marciais e fanfarras, um projeto que começou em Botucatu há 10 anos aproximadamente, com a AFRAP, que teve a coragem de montar esse programa, e um programa que é de formação musical de crianças. Nós temos mais de 80 crianças e jovens sendo atendidos, e também a apresentação desse equipamento, desse grupo sensacional, dessa banda marcial, que eu trouxe para o município. Eu abracei no município ali em meados do mês de abril e maio, onde a gente trouxe agora para dentro da Secretaria de Cultura a administração da banda marcial, né? A antiga banda da AFRAP, agora é uma banda marcial do município, tem representado também a nossa cidade, e o mais importante nesse caso, né? Uma inspiração para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, nesse trajeto, nessa trilha musical, né, Márcio? Nós temos aqui essa semana também
alguns botucatuenses, alguns jovens botucatuenses que ingressaram ali no conservatório tão famoso de Tatuí para se transformar num músico ou num musicista aí profissional. Então isso muito nos alegra, e esse terceiro lugar no geral, ele representa realmente todo esse esforço. E a mesma coisa vale para a questão do bicampeonato dos jogos regionais, né? Muito emblemático, porque dentro da nossa história de mais de 170 anos é a primeira vez que Botucatu é campeão dos jogos regionais fora de Botucatu. O nosso grande título foi o ano passado, quando os jogos aconteceram aqui na cidade, e agora pela primeira vez a gente traz um título atuando numa cidade diferente. Daí as pessoas falam, tá, e o que isso muda? Você tem atletas que trabalham, então você tem alguns atletas que não podem participar numa competição fora de Botucatu por conta das questões aí de trabalho. Então a gente traz esse bicampeonato para a cidade, um trabalho muito bem feito pela equipe do esporte. Deixo aqui em nome da Clarita meu abraço a todos os membros do esporte, todos os atletas, e o mais importante, o mais significativo disso, Márcio, a gente tem investido pesadamente na questão da formação das escolinhas. Temos hoje dezenas de modalidades, do balé ao basquete. Investimos inclusive na performance que a gente fala, nosso programa de Bolsa Atleta de mais de R$1 milhão, R$1.500.000 por ano colocados nos atletas através de bolsa, que representam o Botucatu e tem esse recurso para treinar. Então esse título só coroa todas essas ações que vêm sendo feitas pela prefeitura. E esporte é qualidade de vida, né, Márcio? Cultura, música, educação. Então tudo isso pra gente, o título, ele representa para mim muito mais que a gente está no caminho certo da formação das nossas crianças, dos nossos jovens, do que só aquele troféu bonito que a gente coloca na prateleira, Márcio. Prefeito, rapidamente, antes da gente encerrar, só para colocar naquela lista do afazer do prefeito aí, o Bruno Henrique mandou mensagem aqui pra gente e gostaria de saber a possibilidade de um semáforo na Dante Delmanto, na rotatória em frente à Honda, que ele falou que fica bastante perigoso e congestionando ali o trânsito no local. Bruno, ótimo dia para você. Especificamente nesse trecho da rotatória, por questão até de legislação de trânsito, a gente não consegue colocar esse equipamento, mas esse trecho da Dante Delmanto, a gente tem avaliado ele por duas questões, e a sua pergunta é muito pertinente. Muito obrigado por você ter feito. A primeira, voltando nessas tratativas que eu tenho junto à Artesp, nós fizemos um projeto feito aqui pela cidade de Botucatu, pelos nossos profissionais. Deixo aqui mais uma vez meu abraço ao Rodrigo Taborda e a equipe, ao Miquelin e a equipe, o próprio Luigi, onde a gente vai duplicar aquela passagem da Dante Delmanto embaixo da Marechal Rondon, que é a conexão da Dante Delmanto com Antônio Buttignoli. Esse é o trecho onde as duas vias, tanto Dante Delmanto quanto Antônio Buttignoli, vem duplicada, e quando chega ali na passagem embaixo da Rondon, ela vira pista simples. Então você tem agora pela manhã, entre 6h30 e 7h30 da manhã, um trânsito da cidade para a Unesp, e depois às 16h30 até às 17h30, trânsito da Unesp para a cidade. Então a gente vai atuar nessa via, inclusive conectando a ciclovia. A ciclovia que tem na Dante Delmanto, ela morre ali, que ela não consegue ter a conexão com Antônio Buttignoli. Essa é uma ação. A outra ação que a gente está fazendo, que inclui sinalização, é uma revisão completa da Dante Delmanto, Leonardo Vilas Boas e Camilo Mazzoni, mas principalmente a Dante Delmanto, no sentido da carga e descarga. Hoje é muito comum, inclusive se a gente passar agora lá, e eu vou fazer isso, você tem alguns caminhões, como por exemplo Cegonheiras, que descarregam em horários cabeça de dia, que a gente fala, ou pela manhã ou no final da tarde, produtos, automóveis, etc. na região. Isso também é um ponto, vamos dizer, de atrapalho para a fluidez do trânsito. Então o que a gente está estudando junto à Semutran, junto ao Luigi, que trabalha comigo no gabinete, são alguns bolsões de carga e descarga para que a gente dê ali na Floriano essa desobstrução de carga e descarga, e ela tem uma fluidez um pouco maior. A questão de sinalização com os semáforos, nesse momento, ainda não existe ali vamos dizer, um setor que a gente tem essa identificação nesse momento a ser aplicada, falando a verdade aí com o nosso ouvinte Bruno, mas isso não significa que esteja descartado. O que a gente vai priorizar então é essa duplicação e essa questão da carga e descarga, e aí a gente acompanha para ver se é necessária mais alguma medida de sinalização, de semáforo ou de mexida no trânsito naquela região. Prefeito, gostaríamos de agradecer mais uma vez a sua participação, desejando uma excelente sexta-feira, um bom final de semana e até a semana que vem. Muito obrigado, prefeito.
Eu que agradeço, Márcio, a você, em nome aí do seu nome, toda a equipe, aos nossos ouvintes aí da Prever FM, do Primeiro Jornal. Tenham todos um ótimo dia, um abençoado final de semana e até semana que vem, se Deus permitir. Obrigado, prefeito. Você ouviu Primeiro Jornal, Prever FM.